Eu vou pedir para o Ed Júnior trazer as informações, porque, Ed, o STF volta a discutir hoje ampliação de alcance do foro privilegiado, já a maioria pela manutenção do foro na corte, mesmo depois de a autoridade deixar o cargo. Vamos entender a informação e analisar o assunto aqui no centro do debate. Isso, Chico, e essa posição, né, acaba mantendo aí, essa previsão acaba mantendo a regra estabelecida lá em 2018, de que o foro só vale para crimes cometidos no exercício do cargo em razões de funções, né, a eles relacionadas. A proposta de ampliação estabelece que o foro continua no STF, mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado o seu exercício. A discussão sobre o tema é feita no plenário virtual e, em abril, o julgamento foi paralisado por um pedido de vista, na época, do ministro André Mendonça. A nova sessão começa daqui a pouquinho, às 11 da manhã, e vai até 27 de setembro, a previsão. E no formato virtual do julgamento, não há debate, né, entre os ministros que apresentam ali seus votos em um sistema eletrônico, Chico. O que é um prejuízo, né? Eu entendo que um assunto tão polêmico como esse deveria ter debate, sim. Não está no plenário virtual. Esse é um apontamento que eu faço. Deveria ir para o plenário realmente físico do STF para que houvesse ali a defesa do seu voto, para que cada ministro pudesse apresentar os seus posicionamentos. Mas tem, portanto, essa análise. E como você disse, Ed, de acordo com o que está sendo analisado, não muda essa regra sobre a questão do foro privilegiado de autoridades que tem prerrogativa de função, foro privilegiado. O que muda é que, após deixar o cargo, o processo segue, portanto, no STF. Seria isso? Isso. A regra atual, né, que foi definida lá em 2018, para que o processo tramite lá no STF, é preciso que o crime tenha sido cometido no exercício do cargo em razão de função, né, ocupada. Se o agente público ele perdeu o mandato, o processo então vai para a primeira instância, e a única exceção é quando o caso já estiver na fase de tramitação. Nessa situação, o processo permanece no STF, Chico. Então, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cassado o exercício da autoridade, né, o caso segue no STF. Então, a gente sempre discute esse tema porque, quando a gente fala primeiro de prerrogativa de função, de foro privilegiado, a gente já entende que há um privilégio para determinada classe da sociedade, né? Já há esse entendimento para boa parte da população brasileira. Por que ter foro privilegiado? Por que determinadas autoridades precisam? Deputados, senadores, ministros do STF. Eu estava vendo aqui e cerca de 55 mil pessoas têm foro privilegiado no Brasil. Imagine a quantidade de gente que tem foro privilegiado, que comete algum ilícito ou é denunciado e o caso vai para o STF. E lá a gente sabe que há muitas interferências políticas, muitas vezes, em decisões no STF. Mas, por outro lado, tem quem também defenda que é importante ir para o STF para não haver muita contaminação na primeira instância, por haver mais proximidade entre o magistrado, o juiz e o chefe do executivo, por exemplo. Então, nós estamos aqui com a Priscila Grifoni, que é advogada. Qual que é o seu entendimento em relação a isso? Então, Chico, a questão do foro privilegiado, que é justamente em relação às suas prerrogativas de função, eu entendo que ele é necessário, porém apenas quando se trata de crimes relacionados à função mesmo. É complicado, como você acabou de dizer, quando você é julgado por um crime relacionado à sua função, ser julgado, voltar para instâncias menores. Eu acredito que na instância menor que há o poder de ser feita uma possível manipulação política. Eu não acredito que no STF isso possa acontecer, no caso de um prefeito, por exemplo. Então, eu acredito que a súmula havia sido cancelada, né? Eu acredito que, para mim, é justo. Olha, eu entendo que, dependendo do prefeito, é possível, sim, haver interferências, haver relações políticas, né, com autoridades em Brasília, e isso, na verdade, gerar algum conflito de interesses em decisões, de contaminar também o processo. E quando a gente fala de foro privilegiado, a gente tem que imaginar que, na essência do direito
a proposta, o objetivo é garantir, é dar segurança para que o processo não seja contaminado, para que uma determinada autoridade não fique a todo momento sendo denunciada, investigada, até por questões políticas e sofrendo perseguições por parte, talvez, de membros do Ministério Público local ou de um juiz da comarca do município, né? Então, o caso da gente entender, o foro privilegiado, eu não sou favorável ao foro privilegiado. Eu acho que toda denúncia tem que ser investigada. E quem tem mais autonomia para investigar, eu vejo que é realmente quem está mais próximo do caso. Quem está mais perto do problema, quem está mais local, porque você consegue ir em busca de mais materialidade. Quando você tem proximidade com a situação, você consegue ouvir mais pessoas, você consegue ter mais acesso a informações que possam provocar, possam gerar materialidade. Eu não sou favorável a foro privilegiado, a não ser em casos de presidente da República, a não ser em casos de senadores e deputados. Agora nós temos muitos funcionários públicos com foro privilegiado, 55 mil pessoas em torno disso, né, que nós temos com foro privilegiado. Mari, qual que é a sua análise em relação a isso? Olha, Chico, eu sou contra o foro privilegiado e também a extensão desse foro privilegiado ainda que exercendo o cargo, né, ainda que depois da pessoa deixar de exercer o cargo. Eu acredito, inclusive, que os funcionários públicos devem utilizar todo o sistema de saúde pública, por exemplo, que os filhos eles devem utilizar as escolas públicas e ser como um cidadão comum, né? Sou a favor da retirada, então, desse privilégio de muitos outros aí que o sistema, né, que os funcionários públicos utilizam hoje. Uma das coisas que foi debatida, os ministros, né, que nem o Gilmar Mendes, ele falando sobre a questão da prerrogativa, que não é uma prerrogativa pessoal, né, que seria uma prerrogativa do cargo. E que mesmo que justamente por isso ele deve permanecer até com o fim do mandato dele, é uma questão específica. Agora, a gente tem que entender que nesse instante aí, depois que termina tudo, né, a pessoa sai dessa posição, é nesse momento que talvez os adversários, principalmente adversário político, vá fazer que tem mais condição de exercer influência no desfavor daquela pessoa, entendeu? E a prerrogativa ela acaba se tornando necessária, acho que no meu entendimento, para evitar esse tipo de perseguição e tudo mais. Mas é uma situação que precisa ser debatida. E claramente, como o Chico falou, eu também vejo de uma forma muito com restrição essa questão de fazer por questão virtual, entendeu? Você não conseguir ter debate, você não conseguir expor ideias, porque por mais que você tenha os recursos, para mim fica limitado essa discussão, Samuel. Então, Ed, a principal justificativa do foro privilegiado hoje no Brasil é para impedir que algumas funções exercidas por agentes públicos sejam prejudicadas exatamente por algum interesse político, principalmente depois que termina o cargo. A proteção é para o cargo, não para o indivíduo. A hora que você amplia, a proteção acaba indo para o indivíduo. Mas lembrando que o foro privilegiado não é toda vez diretamente por STF, ele passa por outras instâncias, né? No STF é presidente da República, vice-presidente, ministros de Estado, senador, deputado federal e também os integrantes de tribunais superiores. Agora, quando você passa para governador, você cai para o STJ, governadores, tribunais de contas, prefeitos e promotores, vai para o TJ estadual. Então, também tem a primeira instância ali de juízes federais, no caso do TRF. Então, é dividido, não é diretamente por STF, mas hoje o foro privilegiado ou por prerrogativa de função é necessário para que haja um pensamento minimamente democrático, porque senão qualquer tribunal de primeira instância vai poder julgar alguém que tem um cargo muito acima e ser, claramente, por ser a primeira instância, sofrer uma pressão política e tomar decisões até arbitrárias, porque senão imagina se... Mas o STF não toma decisões arbitrárias? Você tem segurança em relação a isso? Olha, o STF ele é responsável por interpretar a Constituição. Isso está no papel, sim. Isso é o que a gente entende. Vai fazer a interpretação da Constituição e aplicar a lei de acordo com... a gente pode até falar, olha, eu discordo dessa ou daquela outra decisão, mas é a última instância que nós temos. Quando toda decisão... Esse é o perigo. Toda decisão que é tomada pelo STF, como não há onde recorrer, porque aí é a instância... Como já foi várias vezes dito, né? A pior decisão é ali, porque você não tem para onde recorrer, mas é o que está posto. Caso queiram
fazer alguma alteração, é como a gente fala, muda a Constituição, faz um outro caminho, mas hoje, a hora que você tira o foro privilegiado ou prerrogativa de função, você pode criar uma bagunça no sistema penal. Na verdade, todo cidadão brasileiro ele tem o direito de recurso até a última instância. É claro que nem todos têm a possibilidade, quando eu falo de possibilidades estruturais, possibilidades de pagar a defesa, de pagar advogado, para recorrer até a última instância. Então, nem todo mundo tem a possibilidade de ter as mesmas opções que muitos políticos têm, que é quando é denunciado, conseguir recorrer e vai recorrendo, vai protelando e aquilo se arrasta e depois até acaba não sendo julgado porque o prazo para julgamento já expirou. Então, infelizmente, isso acontece na nossa justiça. Agora, seria muito bom que, inclusive, os políticos, as autoridades, e aí eu abro exceção para presidente da República, que realmente tem que ter uma segurança diante do seu cargo, e algumas outras autoridades, mas que os políticos, eles também passassem por todos esses processos. Por que tem que ir para o STF? Por que não começa na primeira instância? Um deputado, por exemplo, do Estado de São Paulo, por que não começa a ser julgado na primeira instância? Por que tem que ter foro privilegiado? Porque ele é um deputado federal, por São Paulo, já tem que o caso ir para o STF. Eu acho que tem que passar por todos os processos, porque há mais possibilidades de recursos, inclusive se você for analisar. Porque o STF decide e ele vai recorrer ao próprio STF. Entendeu? Então, quando há um juiz de primeira instância que já teve uma investigação, uma denúncia do Ministério Público, o juiz analisa, há uma condenação, vai para um tribunal, depois o tribunal em segunda instância reavalia o caso, tem uma condenação, aí sim, vai para o STJ, depois então você STF. não é contra o foro privilegiado? Eu sou a favor, não, eu sou contra, porque eu sou a favor que todos respondam de acordo com o que a população brasileira responde hoje. Não, mas você acabou de começa falar na primeira instância. Quer uma reforma do foro privilegiado? Não, na verdade, o que eu quero é que retire o foro privilegiado, eu repito, não para presidente da República e algumas autoridades que precisam ter mais segurança, mas de um modo geral, que todos as outras autoridades comecem a responder desde a primeira instância, com possibilidade de recursos. É isso que eu estou dizendo. Mas como eu, como você ou qualquer pessoa. Mas vamos pensar, um deputado federal lá da capital. Ele responde, aí alguém aqui no Araraquara entra com um processo contra ele, vai ter que vir aqui em Araraquara se defender. Aí tem outro processo em uma outra cidadezinha, ele vai até naquela cidade para se defender. Olha, eu até concordo que pode ter uma reforma, pode ter uma nova aplicação, ao invés de ir direto para o STF, para o STJ, ou até para o TJ estadual. Mas quando a gente está falando de um deputado federal, logicamente ele vai ter que responder na esfera federal. Então, Chico, eu até concordo que pode haver mudança, pode haver até algumas adaptações, mas ser totalmente contra algo que é necessário para o ordenamento democrático, ordenamento jurídico, até para atender toda uma questão política no Brasil, para não ter um descontrole político, eu acho necessário que haja o foro privilegiado ou prerrogativo de função, mas que tenha novos critérios para atender toda essa demanda. Mas extinguir foro privilegiado seria algo impensável atualmente. E essa questão tem que ser debatida, por isso que é importante, né, a gente não ter questão virtual para poder se decidir coisas importantes desse nível. Né? A gente tem outras situações consideradas benesses que não são discutidas. Por exemplo, questão de auxílio, aluguel para, por exemplo, o juiz federal que tem residência naquela cidade, mesmo assim ele recebe um auxílio para poder pagar um aluguel ali naquele município, sabe? Então, assim, são vários benefícios que nesse Brasil a gente dá para político, para alguns setores da justiça. Essas coisas que precisam acabar também. Então, assim, precisa... E mais de 50 mil pessoas com foro privilegiado também é um exagero. Isso é um exagero, uma situação absurda. E, Chico, também assim, a gente tem que lembrar que em primeira instância também tem contaminação. Claro que tem. Tem processo viciado. Acredito a gente que seja, inclusive, maior do que instâncias maiores. Por isso que muitas vezes procura se recorrer nas outras instâncias por conta dessa contaminação. Você tem uma cidade de 7 mil habitantes, e isso, você tem uma cidade de 7 mil habitantes, 5 mil habitantes, você vai entrar na comarca e tudo mais, e muitas vezes a pessoa ela fala, eu estou sendo perseguido, eu preciso recorrer. Então, assim, precisa ter todo esse procedimento. Precisa ser debatido, precisa ser discutido e não pode ficar essa discussão curta numa sala virtual para poder se decidir uma coisa tão importante assim.